Então vamos lá para o terceiro vídeo aqui dessa série de vídeos que eu estou trazendo aqui sobre os aspectos práticos do processo civil para jovens advogados como eu que têm dúvidas, questões como despachar com juiz, citação, como que funcionam as coisas na prática, aquilo que a gente vê na teoria na faculdade, que a gente não sabe como vai se consubstanciar, né, na prática. Esse é o terceiro vídeo, né? Eu já falei no primeiro sobre a distribuição da ação, o que você precisa se atentar na hora de distribuir a sua inicial. Já falei no segundo vídeo sobre aspectos de acompanhamento do processo, questões como despachar com o juiz, notificação push da OAB, para você não perder nenhum prazo, questão de ciência expressa, que é o prazo que tem nos PJEs, no ProJude, ESAG, EPROC, enfim. Falei sobre todos esses aspectos lá. Se você ainda não assistiu, eu te recomendo assistir o vídeo 1 e 2 dessa série aqui, que por enquanto ainda está nomeada como processo civil na prática. Ainda estou aceitando sugestões de mudança aí. Novamente peço perdão um pouco pela qualidade da filmagem. Eu estou ainda sem o pedestal com lustre de luz. Assim que possível vou comprar outro para gravar melhor aqui para vocês, mas acho que isso não prejudica o principal intuito aqui, que é o conteúdo, né? Vamos lá. Distribuir uma ação. Vamos considerar que seja uma ação ordinária com pedido de tutela de urgência no juizado especial, por exemplo. Vamos considerar isso, né? A gente está considerando essas duas hipóteses, com ou sem pedido de tutela de urgência. Distribuímos a ação. Beleza, Matheus, distribuir a ação. Você já me falou para coisas para me atentar lá no PJE, para me atentar para petição não ser inepta, para me atentar em coisas como, enfim, aqueles aspectos que eu trouxe no primeiro vídeo da série aqui, certo? Distribuiu sua ação, ótimo. Protocolou, maravilha. Já me atentei também para cadastrar o processo nas notificações push, para eu não perder nenhum prazo, para eu receber por e-mail. Já estou entendendo o que é a ciência expressa. Já entendi que o prazo de ciência expressa é um prazo meio que do sistema ali que eu tenho para dar a ciência no processo, que se eu não der, quando escoar esse prazo de ciência expressa, eu vou ser intimado, citado para o ato. Já entendi como despachar com o juiz, se isso é necessário, quando é necessário, que eu trouxe todos esses aspectos no vídeo 2, também se não assistiu, recomendo que assista. Nesse vídeo aqui eu quero passar para os aspectos da contestação. Então, vamos supor que no cenário hipotético aí, a gente logrou êxito aí na tutela de urgência, certo? Do processo. O juiz vai mandar citar o réu para contestar ou para comparecer em audiência de conciliação, se for no rito do juizado especial. Antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Tem muita gente que assiste e não é. Por favor, se inscreva e clica no sino, que aí quando eu lançar esses vídeos eu estou tentando gravar mais rápido, você vai receber. Então, protocolou sua ação, notificação puxa acionada, já entendi questão de ciência expressa, já despachei com o juiz porque é uma ação mais sensível. Agora o juiz me concedeu a minha tutela, já liguei para o cliente, já avisei que a gente conseguiu a tutela de urgência. O juiz mandou citar o réu. O que eu preciso saber de prática civil nesse momento aqui? Duas coisas que eu julgo imprescindíveis aqui. Se você pediu tutela de urgência, o juiz concedeu, lembre-se que o eventual descumprimento dessa tutela de urgência só vai ser em descumprimento após a citação do réu. Por quê? Eu tive um colega que considerou o descumprimento para aplicação de multa da tutela de urgência que o juiz concedeu a data da sentença. Só que o réu ainda não tinha sido citado na sentença na decisão interlocutória, né, vamos dizer assim, que concedeu a tutela. Então não há que se falar em descumprimento. Lembre-se sempre que o réu só vai ser considerado revel ou enfim como um descumprimento de algum ato jurisdicional se ele for citado ou intimado do ato. E aí o que você tem que se atentar? O juiz decidiu hoje, saiu a decisão interlocutória hoje concedendo a sua tutela. O juiz vai mandar a secretaria citar o réu. A secretaria vai mandar a citação por AR, a citação eletrônica, a citação por correio, enfim, várias formas de citação. Alguma forma ela vai fazer. E isso vai aparecer lá no seu sistema de processo judicial eletrônico.
vai aparecer lá assim, expedição de citação, expedição de carta com AR para citação, enfim, alguma coisa. Se for eletrônica, a parte ré vai ter esse prazo de ser citada, entendeu? Tomar ciência dessa decisão para poder cumpri-la. Eventualmente, cumprindo, ótimo. Se ela não cumprir, aí sim é o descumprimento, mas após a citação dela, quando essa informação chegar para vocês no processo. Não precisa se preocupar com esse ato, você não precisa ligar pedindo para a secretaria fazer, aliás, você não precisa pedir para o juiz mandar citar mais, né, no rito do CPC, mas, por exemplo, se é um processo mais sensível e que passou 2 dias da decisão e ainda não mandou citar o réu, recomendo que dê uma ligada na secretaria, que o fórum está alocado, e peça para expedir a carta de citação, enfim, a citação eletrônica, que quer que seja, dá uma diligenciada. Pode ser por telefone, fala, olha, eu sou advogado do processo tal, o doutor fulano determinou uma tutela de urgência e ainda não foi nem expedida a carta de citação ou intimação eletrônica, citação eletrônica, perdão, queria que fosse feito. Esse é um aspecto prático que a gente acaba não aprendendo na faculdade, mas essas diligências, assim, para fazer o processo andar, isso é muito comum e é uma das formas que eu estou vendo que a advocacia é mais proativa, mais combativa e mais eficiente. E tenta sempre ser o mais cordial e educado possível, para os servidores te conhecerem como alguém educado e cordial, que eles vão poder ajudar eventualmente outras oportunidades. Vamos imaginar um segundo cenário, um cenário que não exista tutela de urgência, seja uma ação civil ordinária, que não é o rito do juizado. Então, portanto, o juiz, no exemplo que eu dei anterior, que o juiz deu a tutela de urgência, no rito do juizado especial, por exemplo, iria citar para comparecer numa conciliação, onde na audiência eles juntariam contestação, ou o juiz abriria prazo de 15 dias para eles contestarem. Vamos supor agora que seja uma ação ordinária, no rito ordinário, processo civil puro e simples, vamos dizer assim. O juiz vai mandar, assim que você protocolou sua inicial, despachou com o juiz, eventualmente, se necessário, provavelmente não vai ser, na maior parte das vezes, mas você foi lá, distribuiu tudo certo, se cadastrou no push para receber as notificações, o juiz vai mandar citar o réu para contestar. O réu recebendo a citação, começa a correr o prazo de 15 dias nos moldes do que trata, salvo engano, 231 do CPC lá, de quando começa a contar o prazo, como que você vai contar esse prazo. No processo ordinário, a depender do caso, é da juntada do mandado, ou é da efetivação da citação, a data que efetivamente foi citada, enfim. Aí começa a correr o prazo de 15 dias para a pessoa contestar. Vamos supor que você protocolar a ação e está demorando para sair o recebimento, despacho de citação, telefone ou ida lá ao fórum para poder despachar e pedir para mandar a citação. Lembrando que, se é o rito comum ordinário e o seu cliente não é beneficiado da justiça gratuita, você tem que recolher custas iniciais do processo para poder citá-lo, porque, inclusive, isso é um dos requisitos para poder pedir as citações lá de formas específicas lá na petição inicial, colocar lá, quero citação por AR, enfim, qualquer coisa, e pagar essas custas iniciais do processo. Se você quer um vídeo específico sobre como tirar guia de custas, eu posso até tentar fazer, só que eu não sei de todos os sistemas, porque eu atuo em Minas e no TRF1, então pode ser que alguns TRFs e alguns tribunais sejam diferentes. Eu posso trazer aqui o geralzão também, se vocês quiserem, só deixar nos comentários. Mas enfim, processo ordinário, você recolheu custas, tudo certo, protocolou, o juiz mandou citar. Começou o prazo de contestação. Aí você vai aguardar bonitinho, o réu vai contestar. Assim contestar, o juiz vai determinar que você impugne, vai abrir prazo de impugnação. Mas o seu prazo só começa a correr a partir da intimação. Não precisa preocupar, por exemplo, o réu contestou hoje, juntou contestação hoje no processo, então a partir de amanhã começa a correr 5 dias para poder impugnar, o prazo que o juiz for determinar lá. Não, em geral é da intimação. Pode haver alguma diferença de sistema, mas na regra geral aqui, o seu prazo só vai começar a correr a partir do despacho de intimação.
que pode ser um despacho formal do juiz ou pode ser uma movimentação do PJE lá de intimação eletrônica. Não precisa ser necessariamente o juiz falando assim, intime-se a parte autora para manifestar em 5 dias. Talvez, às vezes, já aconteceu comigo de nem ter o nome do juiz lá assim, é só você ver que foi o servidor que juntou, e eu acho que isso não tem problema, não traz prejuízo nenhum. Princípio de celeridade e tal, da instrumentalidade da forma, enfim. De toda forma, lembre-se sempre que você precisa ser intimado do ato para cumpri-lo, não precisa ficar na neura de, meu Deus, eu vou perder prazo porque não aparece lá as notificações PJE, e de toda forma sempre vai ter uma intimação do ato processual que você precisa cumprir, porque senão, no plano das ideias e no plano processual, você não tem ciência disso, apesar de saber. É como se fosse uma citação. Se ela não ocorre de forma formal, né? Forma formal, ótimo. Ela não vale. Não basta a pessoa só ter conhecimento da ação, ela tem que ser formalmente citada. Então, lembre-se desse aspecto. Do ponto de vista contrário, vamos supor que você represente um cliente que precisa contestar uma ação. O que equivale à contagem de prazo? Aí é um pouco de aula teórica de CPC que não é meu intuito trazer aqui. Mas você tem que dar uma abrida ali no Código de Processo Civil e ver no seu processo, no seu caso, como foi ser feita a contagem desse prazo de 15 dias. Lembrar sempre de forma alguma perder o prazo de contestação, porque a pena é revelia. Então, no fim das contas, se você está na outra face do processo, é uma tarefa um pouco mais chata, entre aspas, de contar o prazo. Se está no sistema ali, é mais tranquilo, porque o próprio sistema vai te alertar quando começar o prazo, porque em geral é juntado no mandado no processo, mandado cumprido no processo. Mas isso pode variar também de região para região. E dicas de contestação, que como eu trouxe no primeiro vídeo de petição, é que tente se limitar ao que a petição inicial trouxe, combater sempre tudo que a inicial trouxe, tudo que for possível combater, você vai combater. Se for necessário reconvenção, lembrar que existe essa figura da reconvenção. Não pode esquecer que se você, na verdade, é a vítima e não o autor, é a vítima, pede uma reconvenção. Se existem provas novas, existem coisas que o autor ocultou, existem fatos que ele ocultou, é a hora de trazer, lembrar de tudo isso, porque senão o direito pode precluir. Então é mais um aspecto aí prático, que a gente na faculdade ouve esses termos, né? Revelia, preclusão, mas não consegue mensurar qual o impacto real disso na prática. E é esse. Se você deixa uma matéria precluir, você não pode alegá-la novamente durante a marcha processual. Se você rever, o processo acaba, você tomou ré, como a gente fala no linguajar aí de advogado, que é perder o processo. É o pior cenário, eu acho, para uma empresa, uma pessoa ser revel num processo. Então, essas são as dicas que eu queria trazer. Espero que esse vídeo tenha agregado de alguma forma aqui vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo 2 sobre despacho com juiz é que, já fica aqui essa dica bônus aqui, ó. Hashtag dica bônus aqui. Presta atenção. Se você vai despachar com o juiz, você precisa falar com um juiz lá, que você precisa que dê uma atenção especial ao seu processo. Tenta falar com o analista, tenta falar com o assessor do juiz, não tem problema. Em geral é eles que vão fazer mesmo os despachos, as sentenças, enfim. Tenta falar com eles, não tem problema. Em geral é até mais efetivo do que efetivamente, do que realmente esperar ali na cadeira, o juiz te atender. Talvez você fale com o assessor e resolve seu problema muito mais fácil, mais rápido. Então lembra disso, fica essa dica bônus aqui pro vídeo 2 lá que eu esqueci de comentar. Então galera, no mais, o que eu tinha a trazer era isso, sobre os aspectos práticos ali desse limbo que fica entre a distribuição do inicial e a contestação do réu. Então a gente passou por toda essa historinha aqui, desde distribuindo a inicial até a hora que o réu contestou. O réu contestou hoje, então a gente parou a história por aqui. A gente continua no próximo vídeo, falando sobre impugnação, a contestação, ou réplica, a contestação, ou enfim, os nomes que você quiser utilizar aí. Fechou? Deixa o gostei aqui se você está curtindo a série, sugestão de nome. Manda para algum colega que acompanhar. Vou tentar gravar esse vídeo aqui, esses vídeos dessa série aqui, 2 por semana, ou semanalmente, o ritmo que eu conseguir, porque realmente ultimamente ando mais cansado, mas tô tentando aqui.
Vou tentar trazer aqui para vocês pelo menos 2 por semana para a série correr rápido, porque eu sei que o pessoal que me assiste é iniciante e não pode perder tempo, né? Então, vou ficando por aqui. Entrem no grupo, tá aqui na descrição, no Telegram, e vamos trocar ideia lá, fechou? Um abraço a todos e até mais.